Título 6. Das matérias sujeitas a disposições especiais. Capítulo 1. Da proposta de emenda à Constituição. Artigo 201. A Câmara apreciará a proposta de emenda à Constituição. Inciso 1. Apresentada pela terça parte, no mínimo, dos deputados, pelo Senado Federal, pelo Presidente da República ou por mais da metade das Assembleias Legislativas, manifestando-se cada uma pela maioria dos seus membros. Inciso 2. Desde que não se esteja na vigência de estado de defesa ou de estado de sítio e que não proponha a abolição da federação, do voto direto, secreto, universal e periódico, da separação dos poderes e dos direitos e garantias individuais. Artigo 202. A proposta de emenda à Constituição será despachada pelo Presidente da Câmara à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que se pronunciará sobre sua admissibilidade, no prazo de 5 sessões, devolvendo-a à mesa com o respectivo parecer. Caput do artigo com redação adaptada à Resolução nº 20, de 2004, conforme republicação determinada pelo ato da mesa nº 71, de 2005. Parágrafo 1º. Se inadmitida a proposta, poderá o autor, com o apoiamento de líderes que representem, no mínimo, 1/3 dos deputados, requerer a apreciação preliminar em plenário. Parágrafo 2º. Admitida a proposta, o Presidente designará comissão especial para o exame do mérito da proposição, a qual terá o prazo de 40 sessões, a partir de sua constituição para proferir parecer. Parágrafo 3º. Somente perante a comissão especial poderão ser apresentadas emendas, com o mesmo quórum mínimo de assinaturas de deputados e nas condições referidas no inciso 2 do artigo anterior, nas primeiras 10 sessões do prazo que lhe está destinado para emitir parecer. Parágrafo 4º. O relator ou a comissão, em seu parecer, só poderá oferecer emenda ou substitutivo à proposta nas mesmas condições estabelecidas no inciso 2 do artigo precedente. Parágrafo 5º. Após a publicação do parecer em interstício de 2 sessões, a proposta será incluída na ordem do dia. Parágrafo 6º. A proposta será submetida a 2 turnos de discussão e votação, com interstício de 5 sessões. Parágrafo 7º. Será aprovada a proposta que obtiver, em ambos os turnos, 3/5 dos votos dos membros da Câmara dos Deputados, em votação nominal. Parágrafo 8º. Aplicam-se à proposta de emenda à Constituição, no que não colidir com o estatuído neste artigo, as disposições regimentais relativas ao trâmite e apreciação dos projetos de lei. Artigo 203. A proposta de emenda à Constituição recebida do Senado Federal, bem como as emendas do Senado à proposta de emenda à Constituição oriunda da Câmara, terá a mesma tramitação estabelecida no artigo precedente. Parágrafo único. Quando ultimada na Câmara a aprovação da proposta, será o fato comunicado ao Presidente do Senado e convocada sessão para a promulgação da emenda. Capítulo 2. Dos projetos de iniciativa do Presidente da República. Com solicitação de urgência. Artigo 204. A apreciação do projeto de lei de iniciativa do Presidente da República, para o qual tenha solicitado urgência, consoante os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 64 da Constituição Federal, obedecerá ao seguinte. Inciso 1. Fim do prazo de 45 dias de seu recebimento pela Câmara, sem a manifestação definitiva do plenário, o projeto será incluído na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos, para que se ultime sua votação. Inciso 2. A apreciação das emendas do Senado pela Câmara, em função revisora, far-se-á no prazo de 10 dias, ao término do qual se procederá na forma do inciso anterior. Parágrafo 1º. A solicitação do regime de urgência poderá ser feita pelo Presidente da República depois da remessa do projeto e em qualquer fase de seu andamento, aplicando-se a partir daí o disposto neste artigo. Parágrafo 2º. Os prazos previstos neste artigo não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional nem se aplicam aos projetos de código. Capítulo 3. Dos projetos de código. Artigo 205. Recebido o projeto de código ou apresentado à mesa,
O presidente comunicará o fato ao plenário e determinará a sua inclusão na ordem do dia da sessão seguinte, sendo publicado e distribuído em avulsos. Parágrafo 1º. No decurso da mesma sessão, ou logo após, o presidente nomeará comissão especial para emitir parecer sobre o projeto e as emendas. Parágrafo 2º. A comissão se reunirá no prazo de 2 sessões a partir de sua constituição, para eleger seu presidente e 3 vice-presidentes. Parágrafo 3º. O presidente da comissão designará em seguida o relator geral e tantos relatores parciais quantos forem necessários para as diversas partes do Código. Parágrafo 4º. As emendas serão apresentadas diretamente na comissão especial, durante o prazo de 20 sessões consecutivas contado da instalação desta, e encaminhadas, à proporção que forem oferecidas, aos relatores das partes a que se referirem. Parágrafo 5º. Após encerrado o período de apresentação de emendas, os relatores parciais terão o prazo de 10 sessões para entregar seus pareceres sobre as respectivas partes e as emendas que a eles tiverem sido distribuídas. Parágrafo 6º. Os pareceres serão imediatamente encaminhados ao relator geral, que emitirá o seu parecer no prazo de 15 sessões contado daquele em que se encerrar o dos relatores parciais. Parágrafo 7º. Não se fará a tramitação simultânea de mais de 2 projetos de código. Parágrafo acrescido pela Resolução nº 33, de 1999. Parágrafo 8º. A mesa só receberá projeto de lei para tramitação na forma deste capítulo, quando a matéria, por sua complexidade ou abrangência, deva ser apreciada como o Código. Parágrafo acrescido pela Resolução nº 33, de 1999. Artigo 206. A comissão terá o prazo de 10 sessões para discutir e votar o projeto e as emendas com os pareceres. Parágrafo único. A comissão, na discussão e votação da matéria, obedecerá às seguintes normas. Inciso 1. As emendas com parecer contrário serão votadas em globo, salvo os destaques requeridos por 1/10 dos deputados, ou líderes que representem este número. Inciso 2. As emendas com parecer favorável serão votadas em grupo para cada relator parcial que as tiver relatado, salvo o destaque requerido por membro da comissão ou líder. Inciso 3. Sobre cada emenda destacada, poderá falar o autor, o relator geral e o relator parcial, bem como os demais membros da comissão, por 5 minutos cada um, improrrogáveis. Inciso 4. O relator geral e os relatores parciais poderão oferecer, juntamente com seus pareceres, emendas que serão tidas como tais, para efeitos posteriores, somente se aprovadas pela comissão. Inciso 5. Concluída a votação do projeto e das emendas, o relator geral terá 5 sessões para apresentar o relatório do vencido na comissão. Artigo 207. Publicados e distribuídos em avulsos, dentro de 2 sessões, o projeto, as emendas e os pareceres, proceder-se-á à sua apreciação no plenário, em turno único, obedecido o interstício regimental. Parágrafo 1º. Na discussão do projeto, que será uma só para toda a matéria, poderão falar os oradores inscritos pelo prazo improrrogável de 15 minutos, salvo o relator geral e os relatores parciais, que disporão de 30 minutos. Parágrafo 2º. Poder-se-á encerrar a discussão mediante requerimento de líder, depois de debatida a matéria em 5 sessões, se antes não for encerrada por falta de oradores. Parágrafo 3º. A mesa destinará sessões exclusivas para a discussão e votação dos projetos de código. Artigo 208. Aprovados o projeto e as emendas, a matéria voltará à comissão especial, que terá 5 sessões para elaborar a redação final. Parágrafo 1º. Publicada e distribuída em avulsos, a redação final será votada independentemente de discussão, obedecido o interstício regimental. Parágrafo 2º. As emendas à redação final serão apresentadas na própria sessão e votadas imediatamente, após parecer oral do relator geral ou relator parcial. Artigo 209. O projeto de código aprovado será enviado ao Senado Federal no prazo de até 5 sessões, acompanhado da publicação de todos os pareceres que o instruíram na tramitação. Artigo 210.
As emendas do Senado Federal ao projeto de código irão à comissão especial, que terá 10 sessões para oferecer parecer sobre as modificações propostas. Parágrafo 1º. Publicadas as emendas e o parecer, dentro de 2 sessões o projeto será incluído em ordem do dia. Parágrafo 2º. Na discussão, serão debatidas somente as emendas do Senado Federal. Parágrafo 3º. É lícito cindir a emenda do Senado Federal para votar separadamente cada artigo, parágrafo, inciso e a linha dela constante. Parágrafo 4º. O projeto aprovado definitivamente será enviado à sanção no prazo improrrogável de 3 sessões. Parágrafo 5º. O projeto de código recebido do Senado Federal para revisão obedecerá às normas previstas neste capítulo. Parágrafo acrescido pela Resolução nº 33, de 1999. Artigo 211. A requerimento da Comissão Especial, sujeito à deliberação do plenário, os prazos previstos neste capítulo poderão ser: inciso 1, prorrogados até o dobro e, em casos excepcionais, até o quádruplo. Inciso 2, suspensos, conjunto ou separadamente, até 120 sessões, sem prejuízo dos trabalhos da comissão, prosseguindo-se a contagem dos prazos regimentais de tramitação fim do período da suspensão.